70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Daniel capítulo 9, versículo 24. 70 semanas. Cada semana é igual a 7 dias. Um dia é igual a um ano. Então, 70 vezes 7 totaliza 490 anos. Dividido em 7, 62 e mais uma. E Daniel, capítulo 9, versículo 25, diz: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. O livro de Esdras fala-nos que a cidade de Jerusalém seria reconstruída depois da proclamação de 3 decretos sucessivos, um por Ciro, o segundo por Dário e finalmente um por Artaxerxes, em Esdras capítulo 6, versículo 14. O primeiro decreto, emitido em 538 a.C. por Ciro, em Esdras capítulo 2, versículo 64. O segundo decreto foi emitido em 519 a.C. por Dário, em Esdras capítulo 6, versículo 3 ao 12. E o terceiro decreto, emitido em 457 a.C. por Artaxerxes, em Esdras capítulo 7, versículo 13 ao 26. De acordo com o livro de Esdras, Artaxerxes teria emitido este decreto no 7º ano de seu reinado, isto é, no começo do outono de 457, antes da Era Comum, ou antes de Cristo, pois Esdras partiu da Babilônia no primeiro dia do primeiro mês e chegou em Jerusalém no primeiro dia do 5º mês. Versículos 8 a 9. Você pode conferir em Esdras. Portanto, 457 é o ponto de partida de nossa profecia. Este decreto é o mais completo, envolvendo tanto a reconstrução do templo como o restabelecimento das estruturas políticas e administrativas de Jerusalém. As 7 semanas, ou 49 anos, se refere à restauração e edificação de Jerusalém. 62 semanas, ou 434 anos, se refere até o início do ministério do príncipe, o Messias, Jesus Cristo. 7 semanas mais 62 semanas totaliza 69 semanas, que dá 483 anos. Conforme o terceiro decreto de Artaxerxes, emitido em 457 a.C., nós subtraímos 483, que dá igual ao ano de 26 depois de Cristo. Somando com o ano 0, dá 27 depois de Cristo. Então, o anjo detalha o que vai acontecer na última semana, os últimos 7 anos das 70 semanas. Depois das 62 semanas, ou seja, após as 69 semanas. Então, o que irá acontecer? Após as 69 semanas, na última semana, em Daniel, capítulo 9, versículo 26, continua: será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir
destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerras, desolações são determinadas. Então o Messias será morto na última semana, conforme o versículo seguinte. Em Daniel, capítulo 9, versículo 27, afirma: ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Na última semana, o Messias será morto, na metade dessa semana, onde ele cessará os sacrifícios e ofertas, no qual, como vimos anteriormente, em Hebreus capítulo 9, Cristo morreu para tirar todos os nossos pecados. Jesus então é morto no ano 31. Existe alguma passagem que Jesus fará aliança com muitos? Sim. Em Marcos, capítulo 14, versículo 24, afirma: então lhes disse o próprio Jesus: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Através do sangue de Jesus, esta é a nova aliança, o perdão dos nossos pecados. Em Romanos, capítulo 11, versículo 26 e 27, diz: e assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Aliança e justiça eterna é cumprido todo o propósito das 70 semanas. Depois das 70 semanas citadas pelo anjo, haverá guerras e desolações até o fim. O anjo traz detalhes agora sobre a última semana de Daniel, os 7 anos que sobraram dos 490 anos. Será morto o ungido e já não estará. Na última semana, o Messias é morto, e não para si mesmo, como em algumas traduções. O anjo traz agora mais detalhes a Daniel, algo que não faz parte das 70 semanas, mas sobre quando cessará a desolação de seu povo. Ele afirma que o santuário será destruído por um povo. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será um dilúvio. E até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Quem é o príncipe que há de vir? Esses 3 últimos versículos são bem complexos de entender por conta da literatura apocalíptica, como também a construção do texto para um entendimento mais claro. Existe nesse texto, por exemplo, várias interpretações a seu respeito. Aqui, claramente, confirmando que o povo destruirá a cidade e o santuário, como aconteceu no ano 70 d.C., pelo exército de Tito. Porém, o povo destacado aqui é o próprio povo de Israel, que rejeitou o seu próprio Messias e se rebelou contra o Império Romano. O príncipe que há de vir, podemos se referir ao próprio Cristo, como em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é, e que era, e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Em Mateus, capítulo 24, versículo 42, diz: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Se esse personagem, um príncipe, fosse relacionado ao general Tito,
A interpretação do versículo seguintes será falha, pois aqueles que fará aliança com muitos não aconteceu historicamente. Se colocarmos como iníquo aquele que fará aliança por muitos, no versículo 27, também não concordaria com o texto acima, pois o príncipe seria o iníquo, o anticristo, e ele não destruiu a cidade. Se o príncipe que virá é o Messias, o povo desse príncipe é o próprio povo de Israel. Diante da história de Israel, sempre o próprio povo causou a sua própria destruição, por não obedecerem às leis de Deus e por adorarem a falsos deuses. Oséias 9. Diante disso, pior será a rejeição do seu próprio Messias, sendo já posta guerras e desolações sobre Israel e o mundo. Como vimos, esse príncipe é o próprio Messias, tema principal das 70 semanas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e oferta de manjares. Até o fim, como afirma Daniel 9, versículo 26, haverá guerras e desolações sobre o povo de Israel, como acontece até hoje. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Daniel capítulo 9, versículo 27. Sobre a asa ou ala, se refere ao pináculo ou ponta do lugar mais alto do templo. É provável que, para estar ali, era preciso estar purificado conforme as regras do templo. Quando Jesus foi levado ao pináculo do templo por Satanás, em Mateus capítulo 4, versículos 5 e 6, Jesus foi tentado a se jogar de lá, do alto, tentando a Deus, com a desculpa de que não poderia estar naquele lugar por conta da purificação. É posta sobre o templo a abominação, adoração a deuses pagãos e a destruição do templo, e a partir daí, desolações já estão determinadas até o fim. O sentido é a abominação que causa desolação, e também a abominação das abominações. A adoração a deuses pagãos pelo povo de Israel sempre causou destruição a seu próprio povo e afastamento da presença de Deus. Jesus explica esse detalhe em Mateus capítulo 24, versículos 15, sobre a abominação da desolação para a grande tribulação no final dos tempos. Iniciou depois das 70 semanas a desolação sobre Israel e seguirá até o fim. A profanação do templo e a sua destruição no ano 70 d.C., diversos assoladores perseguiram e mataram judeus e também cristãos. Haverá o último assolador, no qual se refere ao iníquo. Nos últimos 3 anos e meio, esse perseguirá o povo de Deus, a igreja, que são os gentios cristãos e judeus messiânicos. Para um melhor entendimento sobre essa passagem, podemos organizar os textos de uma maneira simplificada. Veja: depois das 62 semanas, será morto, ungido e já não estará. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até ao fim haverá guerras, desolações são determinadas. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele.